Mais uma vez aqui na nossa aula remota, você aí, eu aqui. O nosso assunto de hoje, predicativo do sujeito, predicado, verbo nominal e autobiografia. Anote na sua agenda e manda para mim, copia tudo, tá bom? Eclesiastes 3:1, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, ele termina sempre para nós hoje. E não tem nada de segredo nesse assunto aqui. Nós estudamos isso aqui, desde o 7º ano, vimos muito predicado e sujeito, agora é só os nomes, tá? Quando fala assim, função sintática, você vai ouvir muito essa palavra aqui, ele está querendo saber se a palavra, o verbo é transitivo, direto ou indireto. Se o verbo é transitivo direto, ele tem um objeto, que é o seu complemento. Se eu digo assim, o menino falou, aí você vai perguntar, falou o quê? Então, falou é um verbo transitivo. Se eu perguntei falou o quê, ele é transitivo direto. O que é o meu objeto, quem complementa é o meu verbo, tá bom? Você vai achar muito isso. Isso chama-se função sintática. Termo vai sempre ser a palavra que está em destaque aí. Aqui tem um texto que você precisa de ler, da Nina Simone, tá? Essa pessoa aqui, né, ela lutou muito contra o racismo, tá? Ela foi militante na luta contra o racismo e ela exigiu lá, quando você lê o texto, que os seus pais voltassem para os seus assentos para que ela iniciasse seu primeiro concerto, porque os pais dela foram tirados do local onde estavam sentados, né, na questão de preconceito racial. Aí você vai ler e a partir do texto, essa leitura, é que vem a parte gramatical. Aqui fala assim, eu acho Nina a melhor cantora. Preste bem atenção aqui, Acho é um verbo transitivo. Nina, quem é Nina? É o objeto direto de quem? Do verbo. Se o verbo é transitivo direto, o objeto também é direto. Aí, a melhor cantora. Tudo isso é o quê? Predicativo do objeto. Quem é o predicativo do objeto? A melhor cantora. Quem é o núcleo? O núcleo desse predicativo? Cantora. Então, se eu já sei o que é predicado, eu sei o que é sujeito, não vou ter dúvida. A plateia deixou Nina emocionada. Preste atenção que aqui, quando tem a palavra cantora, que foi da Nina, é um substantivo. Quando eu falo emocionada, é um adjetivo. Aí vem de novo, deixou é o quê? Verbo transitivo direto. Nina é o meu objeto direto, é o meu complemento do meu verbo transitivo. Nessa aula de hoje, vamos ter muitos verbos transitivos diretos. Tem só uma questão que vai ser lá na página 20, que vamos ter verbos significativos, tá bom? Porque eles vão dar uma significância bem redundante. Emocionada é o predicativo do objeto, né? Nina, tudo ela ficou emocionada, que é um núcleo. Emocionada, que é um adjetivo. E tudo isso eu vou chamar de predicativo do meu objeto, falando do meu objeto. O meu predicativo do meu objeto, ele pode ser tanto verbo como nome. Ele pode ser chamado de predicado verbo nominal, porque ele vai ter um verbo no predicado e um nome, que é uma qualidade, um adjetivo, uma emoção. Olha quando fala assim, essa atitude deixou a plateia impressionada. Deixou é o verbo. A plateia impressionada é o predicativo do meu objeto. Nina, inconformada, recusou-se a iniciar o concerto. Os verbos em destaque nesse texto são significativo ou de ligação? Significativo. Todo verbo transitivo é um verbo significativo. Não é de ligação, tá bom? De ligação se ele fosse intransitivo. Memorize isso aí, não temos verbos intransitivos, tá? De ligação, se eu tivesse assim, uma preposição, de, com, para, seria de ligação. Então, eles são verbos significativos, são verbos transitivos diretos. Já falei, já dei a resposta, né? A palavra inconformada, no segundo trecho, tinha função de quê? Era um objeto? É um sujeito ou predicativo do sujeito? Você está falando de Nina, Nina é o quê? É só responder. E quando tem tanto um verbo, preste atenção nisso, gente, é importante. Quando tem um verbo e tem um nome, tem um substantivo, um adjetivo, vai chamar de predicado, verbo nominal. Leia o retângulo amarelo comigo. Quando em uma oração há dois núcleos, sendo um verbo significativo e um predicativo do sujeito do objeto, predicado denominado, predicado, verbo nominal. O predicado, verbo nominal é composto da união de um predicado verbal e um predicado nominal. O meu predicado é formado por um verbo
e um nome, que pode ser uma qualidade, tá? Um estado. Olha como é interessante essa aqui, ó. Nina Simone cantou. Só cantou é predicado verbal. Nina Simone estava concentrada, ó, estava é um verbo e concentrada é a forma. Então tudo isso junto eu chamo de predicado nominal, porque tem um nome. Quando eu digo, aí eu junto tudo, né? Nina Simone cantou concentrada no show. Como é que eu chamo isso? Cantou concentrada no show, predicado no verbo nominal. É só você entender quem é o sujeito, separa, tem o predicado. Se o meu predicado tem uma qualidade, né, um nome, uma forma de estar, e o verbo é predicado, verbo nominal. Ó. Verbo nominal. Aí tem toda a maneira para você ler. Lá na página 21 e 22, a gente vai destacar melhor isso aí, ó. Tem um texto sobre Ellen Keller, tá? Uma deficiente auditiva e visual, mas uma grande escritora, e ela mostra nesse texto a admiração, o amor, a dedicação por sua professora que lhe ajudou, né? Aí tem um texto e tem perguntas sobre, ó, a palavra função sintática, que você vai ouvir muito, é o que cada palavrinha tem, a função dela. E a função sintática de hoje é verbo transitivo direto. E se tem um verbo transitivo direto, também tem um objeto direto. Memorize bem isso, ó. O predicado do verbo tornar. O que está perguntando? Se ele é verbo transitivo direto, se ele é verbo intransitivo, se ele é verbo de ligação. Eu já dei a resposta. A função sintática de os primeiros anos de minha instrução. Os primeiros está complementando o verbo. Se esse verbo for transitivo direto, o objeto é o quê? Direto também. Função sintática de tão bonitos. Tão bonitos. Ele é o quê? Predicativo de quem? Do objeto. E eu falei aqui que o verbo nominal é quando eu dou um verbo e eu dou também um adjetivo, uma qualidade. Então, quando eu falo assim, tão bonitos, ele é o quê? Qual é a classificação? Predicado, verbo nominal. Aqui é você definir, ó, função sintática, eu dizer quem é quem, o que em cada palavrinha, ó. Para partilhar conhecimento que o fez tão agradável e aceitável para mim. O é objeto direto, agradável e aceitável, predicativo do objeto. Lá na página 22, é muito importante você observar, porque vai ter algumas coisinhas diferente, ó. Você vai me dizer quem é o sujeito aqui, você vai ler essa frase e vai analisar. A turma elegeu a Fernanda presidente da sala. Vai me dizer quem é o predicativo do objeto. Vai me dizer quem é o objeto direto, quem é o verbo transitivo direto e quem é o sujeito. Aqui já está dizendo, é só você colocar do lado o que é cada um. As frases A e B, ó. A moça ia contente para o mar. A moça contente ia para o mar. Tem uma diferença muito grande, ó. A moça estava contente ao ir para o mar. A moça ia contente para o mar. Era a maneira como ela estava naquele momento, indo contente para o mar. Quando fala assim, a moça contente ia para o mar. Está dizendo que ela sempre estava contente indo para o mar. Tem uma diferença muito grande. E por isso, a moça ia contente para o mar é um predicativo do sujeito. E qual é a classificação? Predicado, verbo nominal. Preste bem atenção, porque ia é o verbo e contente é a forma. Então, predicado, verbo nominal. Na frase B, a frase B muda. Não é mais predicativo, verbo nominal. Ele é chamado de adjunto adnominal. E o predicado é o quê? Predicado verbal. Quando ele tem um adjunto adnominal, ele é um predicado verbal. Já expliquei, bem bonitinho, a página 22. Então, eu te aconselho que você escute esse vídeo várias vezes, porque eu estou te dando as dicas de como responder cada questão. E na 23, ele está te orientando a fazer uma autobiografia. Uma autobiografia sobre você mesmo. Desde o seu nascimento até os dias atuais. Falei mais de 10 linhas, 15 dias, como você quiser. E de caneta azul lá no seu caderno, tá bom? Azul, caderno de português, cabeçalho completo. E teve dúvida, é só perguntar que a tia Raquel está aqui para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E qualquer coisa, é só você pegar aí teus módulos do ano passado, ou seu livro do ano passado, quem estudou, onde vai ter lá transitividade, verbal, predicativo, que você vai relembrar tudo direitinho, tá bom? Então, aquele beijo bem grande, aquele abraço bem forte. Fica com Deus até a nossa próxima aula, quinta-feira. Tchau!